Meus queridos irmãos e irmãs, tanto os que estão ao alcance da minha vista, quanto os reunidos por todo o mundo, peço sua fé e orações ao atender à designação e dirigir-me a vocês pelo privilégio de fazê-lo. Quero dar boas-vindas pessoais ao Elder Uchtdorf e Bednar como membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Tenho pensado nos últimos tempos a respeito de escolhas e de suas consequências. É dito que os portais da história movem-se por meio de pequenas dobradiças, e o mesmo ocorre na vida das pessoas. As escolhas que fazemos determinam nosso destino. Josué, na antiguidade, declarou: "Escolhi hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Todos nós principiamos uma jornada vital e impressionante quando deixamos o mundo espiritual e entramos nesse estágio frequente, desafiador, chamado mortalidade. Trazemos conosco esse grande dom de Deus, o nosso arbítrio. O profeta Wilford Woodruff disse: "Deus deu a todos os seus filhos o arbítrio individual. Nós o possuímos nos céus, antes de o mundo existir. E o Senhor preservou-o e defendeu-o contra as agressões de Lúcifer." Por virtude desse arbítrio, você, eu e toda a humanidade somos seres responsáveis pelas escolhas que fazemos, a vida que temos e os atos que praticamos. Brigham Young disse: "Todos devem usar esse arbítrio para alcançar exaltação no reino de Deus, uma vez que têm o poder de escolha para exercer este poder." As Escrituras nos dizem que somos livres para agir por nós mesmos, para escolhermos o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. Um hino bem conhecido oferece inspiração nas escolhas que fazemos. Faze o bem, escolhendo o que é certo. Quando apresentar-se a ocasião, o Espírito Santo estará perto para inspirar-te a decisão. Faze o bem com a paz de consciência. Faze o bem de todo o coração. Faze o bem com toda a diligência. Busca alcançar a exaltação. Nós temos um guia para ajudar-nos a escolher certo e evitar desvios perigosos? Pendurada na parede do meu escritório, bem na frente da minha escrivaninha, encontra-se uma bela gravura do Salvador, pintada por Heinrich Hoffmann. Eu gosto imensamente desse quadro e tenho desde a época que era um bispo de 22 anos e que carrego comigo para onde quer que eu receba a designação de servir. Tento espelhar a minha vida no Mestre. Sempre que tenho uma decisão difícil a tomar, olho para aquela gravura e me pergunto: o que ele faria? Então, tento fazer o mesmo. Nunca agiremos de maneira errada quando escolhemos seguir o Salvador. Algumas escolhas podem parecer mais importantes do que outras, mas nenhuma escolha é insignificante. Alguns anos atrás, segurei em minha mão um guia. Se seguido, jamais deixaria de ajudar-nos a fazer escolhas certas. É um livro de escritura que habitualmente chamávamos de Combinação Tríplice, e que contém o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Esse livro foi o presente de um pai amoroso a uma filha preciosa, que seguiu cuidadosamente seu conselho. Em uma página em branco, no índice do livro, o pai escrevera de próprio punho essas palavras inspiradas: "Para minha querida Maureen, para que você tenha um padrão constante para qual julgar entre a verdade e os erros das filosofias dos homens, e assim cresça em espiritualidade à medida que multiplica seu conhecimento. Dou-lhe este livro sagrado para que o leia com frequência e guarde-o com carinho inesquecível por toda a vida. Amorosamente, seu pai, Harold B. Lee."
Como membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, nossa meta é de alcançar a exaltação. Não devemos ser indecisos como Alice no clássico de Lewis Carroll, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Vocês recordam que ela chega a uma encruzilhada com dois caminhos diante dela, ambos se estendendo para algum lugar, mas em direções opostas. Ela se vê diante do gato risonho, a quem Alice pergunta: qual caminho devo tomar? O gato responde: isso depende do lugar onde quer chegar. Se não sabe onde quer ir, então pouco importa o caminho que irá tomar. Ao contrário de Alice, todos sabemos para onde queremos ir. O caminho que queremos tomar importa, porque o caminho que tomamos nessa vida certamente nos levará para a senda que tomaremos a seguir. Cada um de nós deve lembrar-se de que é um filho ou filha de Deus, dotado com fé, agraciado com coragem e guiado pela oração. Nosso destino eterno está diante de nós. O apóstolo Paulo fala a nós hoje, como falou a Timóteo há muitos anos atrás: não desprezes o dom que há em ti. Ó, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Às vezes, muitos de nós deixam que o inimigo do progresso, que é o culpado pelo fracasso pessoal, reduza nossas aspirações, sufoque nossos sonhos, tolde nossa visão e prejudique nossa vida. A voz do inimigo sussurra aos nossos ouvidos: você não consegue fazê-lo, você é jovem demais, você é velho demais, você não é ninguém. E quando nos lembramos que fomos criados à imagem de Deus, refletir sobre essa verdade produz um profundo senso de força e poder. Tive o privilégio de ter um contato mais pessoal com o presidente J. Reuben Clark Jr., que serviu durante muitos anos como membro da primeira presidência. Ao auxiliá-lo na preparação para imprimir seus livros magníficos, aprendi lições inestimáveis. Certo dia, enquanto triste e pensativo, o presidente Clark pediu-me que se poderia conseguir a impressão de uma gravura para ser emoldurada. A gravura retratava os leões de Persépolis, guardando as ruínas de uma glória destruída. Entre os arcos em ruínas de uma civilização que não existia, o presidente Clark queria que fossem impressas várias de suas escrituras favoritas, selecionadas do seu extenso conhecimento dos escritos sagrados. Senti que vocês gostariam de saber quais foram suas escolhidas. Eram 3, 2 de Eclesiastes e uma do Evangelho de João. A primeira, de Eclesiastes: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Segunda, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Terceira, de João: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Um profeta antigo, Moroni, escreveu no que agora o livro de Mórmon aconselhou: e agora vos exorto a que busqueis a esse Jesus, sobre quem os profetas e apóstolos escreveram, a fim de que a graça de Deus, o Pai, e também do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que dá testemunho deles, esteja e permaneça em vós eternamente. O presidente David O. McKay aconselhou: a maior batalha na vida é travada dentro das câmaras silenciosas de sua própria alma. É uma coisa sentar-se e refletir, chegar a um conhecimento consigo mesmo e decidir, naquele momento tranquilo, que seu dever é para com sua família, sua igreja, seu país e seu semelhante. O menino Prophet Joseph Smith procurou ajuda divina ao entrar no bosque que naquela hora tornou-se sagrado. Será que precisamos de uma força parecida? Será que cada um de nós não precisa procurar seu
próprio bosque sagrado, um lugar onde a comunicação entre Deus e o homem possa ocorrer sem interferência, sem interrupção e sem perturbação. É esse seu bosque. No Novo Testamento, aprendemos que é impossível ter uma atitude correta em relação a Cristo se não tivermos uma atitude altruísta em relação aos homens. No livro de Mateus, Jesus ensinou: "Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste." Quando o Salvador procurou um homem de fé, ele não selecionou dentre a multidão de hipócritas que eram encontrados regularmente na sinagoga. Ao contrário, ele o chamou dentre os pescadores de Cafarnaum. Enquanto ensinava, junto ao lago, viu 2 barcos parados à sua margem. Ele entrou em um deles e pediu que o proprietário o afastasse um pouco da terra, para não ser apertado pela multidão. Quando acabou de falar, ele disse a Simão: "Lançai vossas redes para pescar." Simão respondeu: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede." E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador." Ao que lhe foi respondido: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Simão, o pescador, recebeu seu chamado. O indeciso, inculto, incrédulo e impulsivo Simão não encontrou na maneira do Senhor uma estrada tranquila, nem um caminho livre da dor. Ele ouviria a repreensão: "Oh, homem de pouca fé." E ainda assim, quando o mestre perguntou-lhe: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Simão, o homem indeciso, tornou-se Pedro, o apóstolo da fé. Pedro fizera sua escolha. Quando o Salvador precisava escolher um missionário dedicado e com autoridade, ele o encontrou não entre os seus defensores, mas em meio aos seus adversários. A experiência da estrada de Damasco mudou Saulo. A seu respeito, o Senhor declarou: "Este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel." Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o missionário. Paulo fizera sua escolha. Atos de servir sem recompensa pessoal são realizados diariamente por inúmeros membros da igreja. Há muitos que são realizados liberalmente, sem propaganda ou ostentação, mas com amor sereno e terno cuidado. Deixe-me compartilhar com vocês o exemplo de alguém que fez essa escolha simples, embora profunda, de servir. Alguns anos atrás, Arma Monson e eu estávamos na cidade de Toronto, onde já havíamos morado quando eu era presidente de missão. Olive Davis, a esposa do primeiro presidente de estaca de Toronto, estava gravemente enferma e faleceria em breve. Sua doença fez com que ela tivesse de sair de sua casa tão querida e ser internada em um hospital que lhe daria os cuidados de que precisava. Sua filha única vivia com a própria família no oeste canadense. Tentei confortar a irmã Davis, mas ela já tinha ao seu lado o consolo que ansiava ter. Um neto valoroso estava sentado à cabeceira da avó. Fiquei sabendo que ele passara a maior parte do verão fora da universidade para poder cuidar das necessidades da avó. Eu disse a ele: "Sean, você nunca se arrependerá de sua decisão. Sua avó sente que você é uma dádiva divina, uma resposta às suas orações." Ele replicou: "Resolvi vir porque a amo. E eu sei que é isto o que meu Pai Celestial quer que eu faça." Tínhamos lágrimas nos olhos. A avó contou-nos o quanto gostava que o neto a ajudasse
e que o apresentava a cada funcionário e a cada paciente no hospital. De mãos dadas, eles caminhavam pelos corredores e à noite ele ficava ao lado dela. Olive Davis partiu para receber sua recompensa, para reunir-se ao seu marido, fiel, e para juntos prosseguirem em sua jornada eterna. No coração do neto ficarão para sempre gravadas essas palavras: faze o bem, escolhe o que é certo. Quando apresentar-se a ocasião, o Espírito Santo estará perto para inspirá-lo em sua decisão. Essas são as pedras do alicerce na construção de um templo pessoal. Como aconselhou o apóstolo Paulo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gostaria de deixar com vocês uma fórmula simples, porém de grande projeção para guiá-los através das escolhas da vida. Preencham sua mente com a verdade. Preencham seu coração com amor. Preencham sua vida com serviço. Ao fazê-lo, que possamos um dia ouvir a calorosa aprovação de nosso Senhor e Salvador. Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.